Vão mergulhar hoje numa história antiga e dramática. Uma história sobre profecia, sobre desafio e sobre as consequências, que parecem ser inevitáveis quando um aviso divino é simplesmente ignorado. E tudo começa com uma imagem bem inusitada. Uma ordem divina muito estranha. Imagina só, um profeta recebe a ordem de pegar pedras enormes e escondê-las na argamassa, bem ali na entrada do palácio do faraó. Qual o sentido disso? Bom, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. E o cenário torna tudo ainda mais interessante. Não é um lugar qualquer, não. A gente está falando da Porta do Poder Egípcio, a casa do próprio faraó em Táfnis. É exatamente aqui que o profeta Jeremias recebe essa ordem tão enigmática. Então, vamos começar por aí, por essa estranha ordem profética. Só que para a gente decifrar esse enigma das pedras, a resposta não está no Egito. Ela está no que aconteceu antes, no que forçou o povo de Judá a chegar até aqui. Então vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. E tudo se resume a isso aqui. Um aviso que foi completamente rejeitado. Lá em Judá, a mensagem de Deus através de Jeremias para o que restava do povo era muito clara, sabe? Era tipo, fiquem aqui, não fujam para o Egito, confiem em mim, mesmo com a Babilônia batendo na porta. A resposta dos líderes, Joanã e Azarias, no entanto, foi imediata e furiosa. Eles não só discordaram, como acusaram Jeremias de mentir, na cara dele. Foi uma rejeição total e pública da palavra que ele trazia. E aqui a gente vê uma coisa fascinante. Em vez de encarar a mensagem que eles não queriam ouvir, eles criaram uma teoria da conspiração. Botaram a culpa em Baruque, o escriba de Jeremias, dizendo que ele estava manipulando o profeta. É um desvio clássico, Atacar o mensageiro para não ter que lidar com a própria desobediência. O conflito, então, era este. De um lado, a voz de Deus, dizendo, fiquem e confiem. Do outro, a vontade humana, dizendo, vamos fugir e confiar no nosso próprio plano. Eram dois caminhos, duas mentalidades em rota de colisão total. E essa rejeição, claro, levou a uma ação direta. A marcha desafiadora para o Egito. E olha, não foi uma decisão de pouca gente, não. A escala da desobediência foi completa. Os líderes militares, como Joanã e todo o povo que ainda restava em Judá, todo mundo decidiu ignorar o aviso. Eles simplesmente forçaram todo mundo a ir. Homens, mulheres, crianças e, o mais irônico, até o próprio Jeremias, o profeta que avisou para não fazerem isso. Ele foi levado junto, como uma testemunha forçada do desastre que ele mesmo previu. E o destino final dessa jornada? Exatamente onde a nossa história começou. Táfnis, na porta do palácio do faraó. O círculo se fecha. Agora, com todo mundo reunido ali, o palco estava pronto para o significado das pedras ser finalmente revelado. E então chegou a hora da profecia que foi literalmente gravada em pedra. A ordem de Deus era muito específica. Jeremias devia fazer isso à vista de todos os homens de Judá. Não era para ser um ato secreto. Era uma declaração pública, um marco físico para uma profecia que estava prestes a se tornar realidade. E aí vem a revelação chocante. Deus diz, eu vou trazer o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e vou colocar o trono dele exatamente em cima dessas pedras. Pensa nisso. As pedras não eram um memorial do passado, eram um marcador para o futuro. A ironia aqui é devastadora. O lugar que eles escolheram como refúgio, como porto seguro, se tornaria o local exato do poder do seu conquistador. Ao fugirem dos babilônios, eles correram diretamente para o centro do novo domínio deles. O refúgio virou o epicentro da conquista. E a profecia não parava aí. Ela ia além. Ela descrevia em detalhes como o julgamento os encontraria, mesmo ali, no Egito. A linguagem é sombria, é final. Para cada pessoa, um destino selado. Morte, cativeiro ou a espada. Não haveria para onde correr. O julgamento seria preciso e, pelo visto, inescapável. Que não era só sobre o povo de Judá. A própria nação que eles escolheram como escudo, o Egito, seria completamente conquistada por Nabucodonosor. Os detalhes da profecia são impressionantes. Nabucodonosor não iria apenas vencer uma guerra, ele iria desmantelar a cultura egípcia, queimaria seus templos, levaria seus ídolos, e essa imagem de que ele se vestirá da terra do Egito como um pastor veste sua capa é de uma força incrível, mostra uma conquista tão fácil, tão completa, que seria como simplesmente vestir um manto.
No fim, essa história antiga deixa uma pergunta que ecoa até hoje. Ao tentar desesperadamente fugir de um destino, o povo de Judá correu diretamente para os braços dele. O que nos leva a pensar: será que é mesmo possível fugir das consequências das nossas próprias escolhas?